Imagine uma biblioteca tão grandiosa que reunia quase todo o conhecimento do mundo antigo. Um lugar onde filósofos, cientistas e estudiosos viajavam de terras distantes para estudar, trocar ideias e registrar descobertas. Essa era a Biblioteca de Alexandria, um dos maiores símbolos do saber humano, e, ao mesmo tempo, um dos maiores mistérios da história. A cidade de Alexandria, no Egito, foi fundada por Alexandre, o Grande, no século IV a.C. Tornou-se um importante centro de comércio, cultura e ciência. Durante o reinado de Ptolomeu II Filadelfo, surgiu a ideia de criar uma biblioteca que concentrasse todos os textos do mundo conhecido, servindo como centro de pesquisa e preservação do conhecimento. Fundação e ambição da biblioteca. O objetivo da Biblioteca de Alexandria era ambicioso: reunir obras de todas as partes do mundo, catalogar, estudar e preservar cada manuscrito. Estima-se que ela contivesse entre 400.000 e 700.000 rolos de papiro, mas alguns historiadores acreditam que o número real poderia ser ainda maior. A biblioteca não era apenas um depósito de livros, era também um centro de pesquisa. Filósofos e cientistas estudavam, copiavam e discutiam ideias ali. Algumas fontes sugerem que os administradores da biblioteca incentivavam que viajantes e navios trouxessem textos de outros países, às vezes confiscando livros para criar cópias destinadas à coleção. O acervo e sua diversidade. O acervo incluía tratados de filosofia, matemática, astronomia, medicina, engenharia, história, literatura e poesia. Muitos autores cujas obras se perderam para sempre tiveram seus textos armazenados ali, como Sófocles, Eurípides, Anaximandro e Hipócrates. Além disso, a biblioteca possivelmente abrigava textos que tratavam de invenções, técnicas de engenharia, mapas do mundo antigo, conhecimentos astronômicos e até tratados de medicina que superavam o que se conhecia na época. Alguns estudiosos sugerem que a biblioteca poderia ter contido manuscritos de civilizações desaparecidas, oferecendo pistas sobre culturas que a humanidade só conheceu depois de séculos. Funcionamento e organização. A Biblioteca de Alexandria tinha um sistema avançado de catalogação e preservação de manuscritos. Os estudiosos copiavam textos à mão, estudavam obras de diferentes culturas e discutiam ideias em salas de leitura. Alguns registros indicam que havia bibliotecários especialistas, e que cada rolo era cuidadosamente catalogado e armazenado para facilitar o acesso. Essa prática transformava a biblioteca em uma espécie de internet do mundo antigo, reunindo informações de todas as partes conhecidas do globo, tornando Alexandria um polo intelectual sem igual. Grandes nomes ligados à biblioteca. Entre os estudiosos associados à biblioteca estão Eratóstenes, que mediu com grande precisão o perímetro da Terra, Euclides, que avançou a geometria, e Arquimedes, cujas descobertas em física e engenharia marcaram a antiguidade. A presença desses gênios mostra a importância da biblioteca não apenas como depósito, mas como um centro de pesquisa e inovação científica. O mistério da destruição. A destruição da biblioteca é envolta em mistério. Existem várias teorias. Teoria número 1. Júlio César teria incendiado a biblioteca em 48 a.C. Durante a guerra em Alexandria, Júlio César teria incendiado parte da frota inimiga no porto da cidade. Alguns relatos afirmam que o fogo se espalhou e atingiu edifícios próximos, incluindo depósitos de manuscritos da biblioteca. Apesar de não haver consenso, essa teoria sugere que milhares de rolos de papiro teriam se perdido num único evento catastrófico. Teoria número 2. Ataques e guerras internas, século III d.C. No século III, a cidade de Alexandria passou por conflitos durante o reinado do imperador Aureliano. Documentos mencionam que partes da biblioteca podem ter sido destruídas nesse período. Alguns estudiosos acreditam que a biblioteca já estava parcialmente decadente e o fogo ou saques teriam acelerado sua destruição. Teoria número 3. Política religiosa e fechamento de templos, século IV d.C. Com o crescimento do cristianismo como religião oficial do Império Romano, muitos templos pagãos foram fechados ou destruídos. É possível que manuscritos armazenados nesses templos tenham sido queimados ou dispersos. Alguns cronistas afirmam que livros considerados pagãos ou heréticos foram deliberadamente eliminados, o que contribuiu para a perda irreversível de conhecimento. Teoria número 4. Expansão islâmica e relatos do século VII d.C. Algumas fontes sugerem que,
durante a conquista de Alexandria pelos exércitos muçulmanos, remanescentes dos textos da biblioteca foram destruídos. No entanto, muitos historiadores consideram essas versões controversas, já que as evidências são escassas e os relatos foram escritos muito depois dos eventos. Ainda assim, reforçam a ideia de que os manuscritos foram perdidos gradualmente ao longo de séculos, não em um único incêndio. Teoria número 5. Possível dispersão e perda gradual. Outra teoria interessante é que nem todos os textos foram destruídos de imediato. Alguns podem ter sido levados para outras cidades, vendidos ou copiados. Porém, sem proteção e catalogação adequada, acabaram sendo esquecidos ou deterioraram-se com o tempo. Isso significa que o desaparecimento da biblioteca pode ter sido mais um processo gradual do que um evento súbito. O que foi perdido? O que se perdeu na Biblioteca de Alexandria permanece um mistério fascinante. Muitos historiadores acreditam que, se esses textos tivessem sobrevivido, a humanidade poderia ter avançado séculos antes em ciência, tecnologia e filosofia. Entre os possíveis conteúdos perdidos: avanços científicos, tratados sobre astronomia, física e matemática que poderiam ter acelerado descobertas que só vieram séculos depois. Invenções e engenharia, registros de máquinas e técnicas de construção que talvez fossem mais avançadas do que se conhecia na época. Medicina antiga, estudos detalhados de anatomia, remédios e tratamentos que poderiam ter salvado milhares de vidas antes do Renascimento. Mapas do mundo antigo, informações geográficas precisas que poderiam ter alterado a história das explorações e navegações. Filosofia e cultura, ideias de pensadores cujos textos não chegaram até nós, que poderiam ter mudado a forma como entendemos ética, política e sociedade. Alguns autores sugerem até que registros de civilizações completamente desconhecidas poderiam ter sido preservados na biblioteca, revelando segredos da história antiga que jamais veremos. O mistério da Biblioteca de Alexandria continua vivo porque nos lembra da importância de preservar o conhecimento humano. Cada pergaminho perdido representa não apenas uma ideia, mas uma oportunidade que a humanidade deixou escapar. E é justamente esse mistério que fascina até hoje, inspirando historiadores, escritores e curiosos de todas as idades. Reflexão final. A Biblioteca de Alexandria é mais que um episódio histórico. É um lembrete da fragilidade do saber humano e da necessidade de valorizarmos a informação. Cada manuscrito perdido representa um conhecimento que nunca será recuperado. E você, o que acha? Será que ali estavam segredos capazes de mudar o rumo da humanidade? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no Mistérios Revelados para descobrir outros enigmas que desafiam a lógica e a história.